Olá pessoal, nós hoje iremos estudar o gênero textual infográfico. Esse conteúdo serve para oitavo, sétimo ano, certo? Então, o que é o infográfico, né? Não sei se vocês já tenham estudado, tenham visto. O infográfico, esse gênero textual, ele é muito utilizado nas mídias sociais. Você observa ele muito em Instagram, Facebook, em sites, sempre para informar de forma simples e clara algum conteúdo, certo? Então, esse infográfico ele é excelente para prender a atenção da pessoa que vê, do público em si. Porque as informações expostas nesse tipo de gênero são informações que são complexas. A partir dessas informações, elas se tornam mais simples e interessantes por conta da parte visual. Então, mas eu preciso ser um profissional para fazer um infográfico? Não, qualquer pessoa pode fazer um infográfico, né? Aí vai depender do que a pessoa quer, né? Qual tipo de infográfico, se é o mais bem elaborado ou mais simples. Qualquer pessoa pode fazer um infográfico nos aplicativos atuais, ou no celular, ou no seu computador. Com essa leitura, você poderá aprender quais os tipos de infográfico e qual é o melhor para passar cada tipo de informação. Como organizar suas informações para montar um infográfico, as principais ferramentas gratuitas disponíveis para fazer infográficos incríveis em poucos minutos, mesmo você nunca ter feito um, sendo um amador. Mas o que é isto, né? Você observa aí nessa imagem que o tema principal, ele pode vir em qualquer parte da sua imagem. Aí você vai resumindo ele de forma a qualquer pessoa veja seu infográfico, compreenda as suas informações. De acordo com o Dicionário Inglês de Oxford, infográfico é uma imagem visual, com um gráfico ou um diagrama, como um gráfico ou um diagrama, usado para representar informações ou dados, né? Na Wikipédia, detalha um pouco mais esse conceito. Infografia ou infográfico são tipos de representação visual-gráfica que ajudam a apresentar dados e a explicar questões complexas, conduzindo a uma melhor compreensão. Podemos encontrá-los em manuais técnicos, educativos ou científicos. Então, você pode ver esse tipo de gênero, né, nos seus livros, qualquer tipo de livro, você pode ver na parte técnica ou na parte científica. Perceba que essas definições têm um ponto de vista em comum. Qual é o ponto de vista em comum? Que o infográfico ele torna uma informação fácil, à primeira vista, e compreensível, dependendo do conteúdo. Se você vê a mistura da linguagem visual, da imagem, e da que não é visual, a escrita, fundindo uma com a outra, de forma simples, você vai compreender aquele conteúdo, independente que seja educativo, científico ou técnico. Então, eles são arquitetados para alcançar um público mais amplo, simplificando assuntos complexos e de um jeito fácil de digerir. Ele resume aquela frase: entendeu o que é desenho? Porque desenhar a informação é um jeito comprovado de deixá-la mais acessível e simples. Até tem estudos que comprovam que 80% das pessoas lembram mais da imagem, né, do que veem, e poucas pessoas lembram da leitura. Então, a imagem fica mais na sua mente, e a escrita, tudo que você lê, fica apenas 20%. Então, um dos principais fatores para o sucesso do infográfico é usar poucos textos. Isso força o conteúdo e para você apresentar as suas informações essenciais. Porque não é segredo que usuários prestam mais atenção ao conteúdo de imagens do que em textos.
O uso de imagens convincentes é uma infografia. Pode transformar uma ideia abstrata em um conceito muito mais fácil de entender. E por ser muito simples, ganhou o coração do público, né? Você observa aí na rede social que muitas pessoas gostam de utilizar infográfico. E é difícil você não abrir um e não ver. Todo dia, diariamente, você vê um infográfico na sua rede social, que é a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Quer impactar mais no seu Facebook ou no seu Instagram? É só você observar essas dicas aqui. Ó. Explicar algo por meio dessa linguagem é tão mais fácil que sociedades antigas já usavam esse tipo de comunicação. Já encontraram vestígios de formas primitivas de infográficos em hieróglifos do Antigo Egito e até em paredes de construções do povo asteca. Por que usar um infográfico, né? Aí vai depender da sua intenção, né, em si. Você pode utilizar o infográfico no meio educacional, né? Então, a pessoa pede para você um trabalho, você pode utilizá-lo na hora que você estiver explicando o seu trabalho, de forma simples. Numa exposição, você pode utilizar infográficos. Então, por que ele tem um poder grande de ser compartilhado? Ele espalha mais que uma notícia ruim ou uma fofoca ao mesmo tempo, né? As pessoas têm a mania de compartilhar mais imagens do que o mesmo texto. Você só observa aí no seu dia a dia, né? Se você for decolar nos compartilhamentos, visualizações e comentários das redes sociais, tente colocar o infográfico que você vai conseguir mais curtidas, mais compartilhamentos, né? Mas por que as pessoas tendem a gostar muito mais de infográfico do que dos textos? Mesmo quando os conteúdos se referem ao mesmo assunto. Então, eu fiz um texto e fiz um infográfico. Ambos têm o mesmo assunto. Só o que é que vai chamar mais a atenção da pessoa? É chamar mais atenção o infográfico. Por quê? Porque a capacidade do ser humano é maior de processar os conteúdos visuais do que mesmo o texto, né? O texto eu vou ter que ler. A imagem eu vejo e já compreendo. Então, nosso cérebro, ele processa aproximadamente 60 mil vezes mais rápido do que um texto quando você vê uma imagem. Por conta disso que o infográfico faz mais sucesso. Ou seja, é muito mais fácil de entender imagens do que palavras. O próximo estudo que vou te mostrar vai te fazer cair o queixo. Veja só. Se você tiver de apresentar algo para convencer alguém, né, ou ensinar, você pode utilizar os recursos visuais, né? Seja na questão de ser professor ou não, você apresentar uma atividade, você ser um palestrante. Quando você joga no seu trabalho e quer convencer alguém, quer ensinar alguém, ela vai ter mais facilidade de compreender do que só jogar um papel lá só com texto, né? Que não é interessante. Imagem chama mais atenção. Então, a persuasão, né? A questão da persuasão. Então, as pessoas que usam mais imagens gráficas, elas conseguem com mais facilidade persuadir uma pessoa. Então, a imagem, ela tem o risco, né? Ela tem a tendência de ter mais audiência do que um texto. Então, confiar apenas no texto ao fazer a explicação ou passar um conteúdo é arriscado demais e pouco efetivo, né? Então, se está numa palestra, a pessoa só está passando texto, não vai chamar sua atenção, né? Porque vai ficar chato. Então, se ela joga lá infográficos, imagens, junto com a informação, aí você vai ter mais facilidade de compreender e mais facilidade de chamar a atenção naquele conteúdo. A ciência indica que temos uma facilidade a aprender mais rápido o conhecimento quanto a informação é passada no formato visual. Então, começa a ficar simples entender as razões do infográfico ser tão poderoso na transmissão de um conteúdo. E como se a informação grudasse na cabeça da pessoa, né? Aí você vai projetando aquela imagem, vai entendendo rapidamente o que a pessoa quer lhe dizer. Então, a pesquisa visual feita revelou que
nosso cérebro, ele processa 6.000 vezes mais rápido a questão visual. Então, os infográficos, ele podem aumentar o tráfego do seu site ou da sua rede social, né? Os conteúdos visuais estão 40 vezes mais suscetíveis a ser compartilhados do que qualquer outro tipo de conteúdo sem ser visual. E nosso cérebro, ele via 90% da informação por conta da questão visual. E foi feito um dado que nos últimos 5 anos, a busca maior no Google foi relacionada ao infográfico, porque ele chama mais atenção e ele é mais de fácil compreensão. Mas como fazer o infográfico, né? Quais são os passos para você construir um infográfico, né? Então, para você construir um infográfico, você tem que primeiro fazer pesquisas, né? Qual é o conteúdo que você vai explicar? Um exemplo, eu vou falar sobre a mortalidade infantil. Então, eu vou ter que pesquisar os dados, né? Bem detalhados, vou atrás de fontes confiáveis, vou atrás de imagens que chamem a atenção do meu público, né? Da pessoa na qual vai chamar a atenção naquele conteúdo. E a partir da minha pesquisa, da minha fonte confiável, eu vou construir mentalmente meu infográfico para posteriormente construí-lo graficamente, né? No aplicativo ou no WhatsApp. Aí faça as 3 perguntas mais importantes, né? Ó, antes de começar qualquer coisa, você tem que responder essas perguntas aqui. Qual é o grande problema, né? Quem é meu público? Para quem eu estou fazendo aquilo? É aquele infográfico. As questões de apoio, né? São as questões que vão dar suporte às informações principais, né? O que, o qual, né? Qual o problema que eu vou resolver? Aprofundar questões, né? Eu vou definir o tema principal e a partir dali eu vou resumir e definir bem basicamente o que eu vou expor no infográfico. Ó, vamos observar esse infográfico aqui, que na época ele foi um exemplo simples, que só de você ver a imagem você já sabe do que se trata, né? Tem vários alimentos aí e é relacionado à questão de alimentos, à questão de saúde, né? São alimentos saudáveis, né? Feijão, as frutas, a carne, né? Então, o título que tem ele aqui, ó, o que comem os atletas, né? Então, a gente já observa aqui que trata relacionado à saúde. Então, esse infográfico, ele é bem simples de ser compreendido. Não tem muito texto. Tem o básico do básico. O que demonstra mais aqui nele é a imagem. Ó, eles fizeram uma reportagem visual sobre a dieta de atletas olímpicos brasileiros. Qual é a questão principal? O que é que os atletas comem? Está bem claro? Sim, né? Naquela imagem ali está bem claro o que é que os atletas comem. Logo abaixo, a revista explica que os atletas comem muito, mas controlam a quantidade de comida e ficam de olho na balança. São os pontos de suporte à questão principal. E depois eles detalham cada item da dieta. A rotina de trabalho do atleta, a quantidade de calorias, né? Então, lá é bem definido no infográfico. Mesmo que você não leia, você compreende, só vendo o título e as imagens, né? E na época, essa revista venceu vários prêmios por conta desse infográfico. Então, quando você pesquisa, você vai ter a questão de informações fortes, né? Se você não pesquisa, você vai dizer que é informações fracas, né? Então, a linguagem visual também, ela serve para chamar mais atenção do seu infográfico. Não adianta ser um infográfico, um monte de imagem e as informações serem fracas. Não é interessante. Tem que ter uma fonte confiável e informações fortes, informações verdadeiras e fontes confiáveis. Então, primeiramente, você deve observar isso. Então, como é que você vai organizar as ideias e apresentar os seus dados, né? Então, você pesquisou, né? A qualidade é útil da sua pesquisa. Então, você vai ter que achar o seu público-alvo, né? Para saber o que é que ele gosta, o que é que ele entende, né?
Você pode pesquisar na internet, né? A questão de porcentagem, livro, você pode pesquisar em livro, não apenas na internet, né? E não explicar, detalhar, explicar com textos grandes, não. Você vai sistematizar, fazer o mínimo possível, mas com qualidade, na qual a pessoa que leia o seu infográfico, ela interprete e compreenda a sua informação, né? Ser bem objetivo. Ó, aqui, ó, o exemplo é essa rede social aqui, né? Ó, qual é a função dessa rede social, né? Então, nessa imagem aqui, você observa que ela sozinha, mesmo você não vendo muito texto, você compreende que se trata de uma rede social. Está falando aqui os fatos dessa rede social em 2015, né? Relacionada ao quê? Ao público, que é 13 a 17 anos, né? 41%. Os vídeos enviados, a questão de todos os adolescentes usarem esse Snapchat do que outras plataformas. Então, aqui são os dados daquela rede social em forma de infográfico, né? Você observa que tem a imagem e não tem um textão. Está tudo resumido, né? De forma bem simples. Então, comparar. Uma das funções mais comuns de um gráfico é comparar elementos estatísticos que sozinhas não fizessem sentido, né? Então, aqui, se tivesse apenas os dados, aqui sem imagem, sem título, sem nada, você não iria compreender. Então, a partir da imagem, você teve sentido aquele infográfico, aquela imagem em si. A variação, então, mostrar dados, né, coletados ao longo do tempo, né, em diferentes espaços. Então, isso aí vai depender do tipo de infográfico que você construir. Então, você deve primeiramente fazer seu rascunho, sua pesquisa, faça seu rascunho, né? Que é de muita valia. Na hora você faz tudo no papel, começa a visualizar de melhor forma, busca ideias boas, né? Pesquisa seu público-alvo que ele gosta, para que o fluxo de informações seja bem produtivo, né? Bem objetivo, na qual a pessoa leia e compreenda. Aí existem duas ferramentas muito boas, né, e bem simples de serem utilizadas para você utilizar e construir seu infográfico. Então, quais são essas ferramentas, né? Tem o Bifunk, você digita lá no seu navegador, você olha lá, pesquisa os infográficos que você deseja fazer e constrói. E o Canva, que é bem simples, você pode baixar no celular e também tem no computador. Existem alguns exemplos de infográfico, né? Eu sei agora o que é infográfico, sei que eu tenho que pesquisar, fazer meu rascunho, mas que tipo de infográfico eu posso construir? Existem alguns tipos aqui que nós vamos estudar. Então, vamos organizar aqui para saber qual tipo de infográfico vai se ajustar ao seu tema, ao seu conteúdo, né? Qual infográfico você vai se inspirar, né? Existe tipo de infográfico que eu creio que tem um livro de história, né? Que é o da linha do tempo, né? Que ele constrói uma narrativa, né? De forma bem clara e objetiva. Aí você observa aí, ó, década de 20, 30, 40, 50, até os anos 2010, né? Então, há uma cronologia, então, é uma forma narrativa esse infográfico. O infográfico versus, né? Que é uma questão de adversidade, né? Quando você quer comparar algo. Quando você utiliza esse tipo de infográfico para visualizar dados, eu acredito que conteúdos mais de geografia, ciências, né? Anatomia, que é ciência, biologia, em forma de lista, né? Que mapas tem muitos nos livros de geografia. E o fluxograma que ele é bem popular na internet, que você pode utilizá-lo com vários temas relacionados a piada, brincadeiras, né? Fazendo uma questão que ele flua, né?
Uma pessoa respondendo de acordo com o que for feito e suas convicções. Tem um infográfico que é fotográfico. Nesses infográficos fotográficos, o que vai ser principal vai ser a imagem da pessoa. Não vai ser um artista importante, um jogador importante, uma figura importante. Se for uma figura importante, é bom esse tipo de infográfico fotográfico. E você vai colocar a imagem dele, vai ter o peso da imagem e lá eu vou jogar as informações de forma simples. Então veja só como é fácil construir um infográfico, né? Então você pode utilizar o Canva ou pode utilizar outro aplicativo que eu falei aqui no vídeo, tá certo? Então por hoje é só.